Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Batman 1989, baseado no filme com Michael Keaton, da coleção DC Multiverse, action figure na escala de 7 polegadas, produzida pela McFarlane Toys. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a embalagem do Batman 1989. É aquela embalagem padrão que, para mim, na minha opinião, não é colecionável. Não acho assim bonita, né, para isso. Mas protege bem a figura, né? E aqui você tem a informação dos pontos de articulação, logotipo da McFarlane Toys. Aí você tem a figura exposta aqui na janela, né? Aqui você tem o nome da coleção de DC Multiverse, aqui o nome do personagem. Lateral aí, direita, você tem a versão a que pertence, seria o Batman 1979, né, do filme. Aqui em cima, DC Multiverse, e embaixo, logotipo da McFarlane. Na lateral esquerda você tem em cima DC Multiverse, aí tem o nome do Batman aqui, e embaixo você tem aquele QR Code que te possibilita visitar o site da McFarlane. Aí aqui você não tem nada, parte superior. Inferior você tem aquelas informações técnicas junto com o código de barras, e no verso desse box ou cartela você tem aquelas informações bem padrão, né? São poucas informações, então você só tem que o nome do personagem, o filme, aqui logotipo da McFarlane, essa foto preto e branco que eu não entendi porque poderia ser uma foto colorida, já que o grande destaque aí do uniforme do Batman nessa época seria ele ser todo negro e ter a elipse, né, do morcego em amarelo, então isso dá um contraste bem legal. E você tem aqui embaixo aquelas informações do QR Code, nada demais. A gente vai passar então para a figura fora do box. E aí está o nosso Batman Michael Keaton, baseado aí no filme de 1979. Anteriormente a gente teve aí uma figura baseada também no filme de 1979, mas que saiu no Six Pack, que tinha a figura e o Bat-Sinal, além das outras versões de Batman de outros filmes, né? Como é de praxe, essa versão aí do Batman 1979 vem com vários acessórios. Dentre eles, a gente já está acostumado, seria o cardzinho, né? Clássico. Então você vai ter a ilustração do verso da caixa, só que aqui você tem aquela ilustração preto e branco, eu preferi que fosse colorida, né? E embaixo você tem aí o nome Batman e a versão que pertence 1979, tá? No verso você tem aquele texto com a biografia do personagem, então quem quiser é só dar o pause aí para poder ler o texto, né? Traduzido, ok? E além disso você recebe também como acessório 2 estrelas ninja, que tem até uma escultura bem legal, um detalhe aí de dourado no meio, né? E aqui esculpido, com uma coloração preta e também prateada, tá? Mas uma coisa que eu achei que deveria ser, né? Seria ela ser mais fina, e ela é meio grossa, tá vendo? Mas é o que temos para o momento. Eu gostei da escultura. Você visualiza aí os detalhes dessas 2 estrelas ninja. Vem aí com uma basezinha padrão, né, dessas figuras, que eu sempre falei, faltar um peg aqui, você só vem com peg e aquele decalque da DC aqui, né? Mas eu acho que poderia ter mais um peg, ser maior e mais, digamos assim, pesada, né? Para ser contraponto à própria figura, né? Estabilizar a figura, ficar em pé. Mas é um padrão aí, né? Então a gente tem essa base. Vem aí também com um bate-gancho, que tem aí o detalhe aqui em dourado na frente, né? E aqui na parte preta você tem uma pequena escultura, né? Detalhada aqui, tá? Em preto.
Essa parte aqui mais grossa você vai ter uma mão específica para segurar. A gente recebe também aí essa espécie de controle remoto, tá? Que tem um morcego pintado em prateado e esculpido também. E embaixo você tem como se fosse uma parte prateada em quadrado, né? Embaixo, tá? Então não tem mais nada esculpido, é um pedaço de plástico bem simples para simular aí o controle remoto. Acredito que seja aí do gancho que puxa ele, né? Você recebe também duas hastes, que são as hastes que você vai colocar na capa para esticar e você fazer aquela pose de morcego que ele faz, né? Então essa parte aqui você vai inserir no compartimento que a capa tem, nas extremidades, e aí a mão da figura vai segurar essa parte aqui, tá? Você recebe também 5 mãos extras, dentre elas essa mão que tem a abertura mais fechada, mão direita, para segurar o controle remoto, tá? A outra mão um pouco mais aberta, no caso, na verdade bem mais aberta, né? É para segurar o batarangue não, desculpa, o bate-gancho, tá? Que aquele bate-gancho, ele tem aquela parte bem volumosa, né? Então vai ser por essa mão direita. Você tem 2 pares de mãos com o punho cerrado, tá? E aí uma coisa que eu queria destacar é a escultura que a gente visualiza aqui do dorso da mão. Essa escultura aqui, esse detalhamento, eu achei que ficou bem legal, né? Parecendo aí uma luva realmente de luta, né? Você pode visualizar os detalhes da luva. E a última mão, a quinta mão extra, seria aí com a mão esquerda com os dedos esticados, a mão aberta, tá? Acho que eu já falei de todos os acessórios. Aí a figura... não, ainda falta o batarangue. Bataranguezinho estiloso aí do filme, né? Que é aquele batarangue aí com essa estrutura. Caiu. Batarangue estiloso com essa escultura, que tem um detalhamento aqui na escultura, que ele fazia aquele lançamento eletrônico, né? Batarangue aí todo especial, tá? Eu gostei da escultura, só achei que de repente uma pintura de repente em prateado destacaria o detalhe da escultura que tem aqui, que tá bem legal. Bom, a figura em si, como eu sempre digo, é o mais importante. É uma figura aí que eu acho com a qualidade superior à figura que foi lançada do filme do Flash, né? Que não seria uma figura, digamos assim, comparável com essa, a não ser na questão que a base do uniforme é a mesma, mas com diferenças, né? Então esse filme aqui, baseado no filme de 1989, tem aquela elipse amarela, né? O morcego preto dentro. E algumas pessoas reclamaram que a elipse teria que ter o círculo aqui, né? Oval amarelo também. E aí você só tem esse contorno em preto, tá? A pintura dos olhos finalmente correta, né? Diferente daquela versão que a gente teve do filme do Flash, que ele olhava para o lado, que eu achei isso horrível. Se eu não me engano, foi produzida depois uma leva de figuras com a pintura dos olhos corrigida, mas eu peguei a errada, então não faz diferença para mim. Aqui você tem aquela estrutura, né, da armadura, né, no abdômen, e o cinto aí em dourado, né, plástico dourado, que tem a escultura que você espera, né, que é baseada no filme, a parte de trás aí do cinto. E o restante da figura na cor preta, né, com o detalhamento aqui na bota, né, da escultura, que eu acho sempre essas botas da McFarlane são bem esculpidas, pelo menos a maioria. Aqui os detalhes, tá? E aqui você tem a luva aí com aquele detalhamento na escultura no dorso da mão, né, no dorso aí da luva, que eu acho bem legal. Tá? Esses detalhes aqui também no antebraço, ó, esculpidos. Tá vendo? Então a armadura aí tem esses detalhes todos esculpidos, dão um valor aí à figura bem legal.
Aqui a parte de trás, eu vou levantar a capa para a gente visualizar. Não tem grandes detalhes aqui. E aqui é a parte esquerda com o mesmo detalhamento do braço direito. Aqui você visualiza aí o capuz dele, né? A pintura eu acho... Pintura não, a escultura eu acho bem legal. A tonalidade da pele que eles deram, que aparece aí o maxilar, né? Aí eu acho que tá bem melhor do que a versão do filme do Flash, que a gente vai comparar agora, né? Então a do filme do Flash tem essa pintura horrível para simular o rosto por barbear, né? Do personagem, como ele apresenta no filme. E a porcaria dos olhos olhando para o lado. A gente pode ver aí a diferença da pintura dos olhos, tá? A elipse também tem uma diferença, que é um amarelo mais escuro, né? E a diferença também aqui nas botas, que são pintadas para simular aí como se fosse poeira ou desgaste, né, nas botas. Então tem uma pintura de cinza, tá? Enquanto aqui é totalmente preto. A capa também tem uma diferença, tá vendo? Aqui é um tecido mais pesado e aqui é como se fosse um tecido mais, digamos assim, pro nylon, e aí ele fica mais esticado, tá? Obviamente para você fazer a pose de morcego do filme, né? Que ele levanta os braços assim, ó. E aí a capa fica levantada, entendeu? Porque a capa tem aqui, ó, vou mostrar logo para vocês, tem aqui essa parte que você insere as hastes, tá? Então a haste, ó, você vai inserir aqui, ó, nessa parte aqui. E aí ela vai ficar com essa parte aqui na mão da figura, tá? E vai ficar esticada assim, tá? Então é uma capa aí pensada para fazer essa pose. Obviamente aí por ser um nylon ela fica um pouco meio artificial, né? E aí fica mais esticada do que a outra, mas não dá para você fazer aquela pose maneira que bota a capa assim em cima dos braços. Ela fica meio esquisita quando você puxa, tá? Mas dá para você fazer com uma certa boa vontade. Só não acho que vai ficar muito natural, tá? Bom, vamos ver então aí a articulação. A articulação aí da head, ela não sobe muito, sobe somente esse ângulo. Para baixo ela já vai bem para baixo, ó. Encosta o queixo aqui no peito. Você consegue girar e tem inclinação para os lados, que eu acho bastante inclinação, tá? Inclina bastante mesmo para os lados. Aqui a articulação da McFarlane do ombro, né? A conexão que é estilo borboleta, mas não é borboleta, porque tem movimento em todas as direções. Ela é bem limitada o movimento, o ângulo aqui, tá? Então ela vai um pouco aí para frente, para trás, para cima e para baixo, bem pouco também. Eu achei que nesse caso da figura do Batman do filme, ela tá bem limitada mesmo. Você consegue aí fazer o ângulo de 90 graus com o ombro, aí você consegue girar. Tem também a articulação no bíceps, então você gira 360. A articulação dos cotovelos é dupla, com um excelente ângulo de movimento. A gente tem aqui no pulso aquele estilo McFarlane, né, que é dobradiça com o giro, né, você consegue girar. E também tem aquela ball joint, né, então você tem movimento para todas as direções, tá? Uma coisa que eu esqueci de destacar são os espetos, né, que você tem aqui no antebraço, que eu achei que estão bem esculpidos também. Aqui no abdômen estilo articulação da McFarlane, que eu acho muito boa. Então você vai ter inclinação para os lados na altura do diafragma e na cintura também, tá? Você tem movimento para trás na altura do diafragma excelente. Para frente é um ângulo menor. Na cintura para trás você tem um excelente ângulo. Para frente eu achei o ângulo bom também, tá? Mesmo com o cinto aqui. Então você une a amplitude de movimento da articulação na altura do diafragma com a da cintura, você tem uma boa mobilidade do tronco, né, do abdômen dele, tá vendo? Você tem o giro na cintura, você tem o giro também
na altura do diafragma, então você pode unir as duas articulações. Aqui na perna é estilo McFarlane, então ele vai fazer aí o espacate, tá? A sunga que ele usa é um pouco emborrachada, então não atrapalha quando você faz o espacate. Ele consegue chutar, eu acho, 90 graus, tá? Para trás ele articula um pouco, porque a escultura traseira permite, mas não é grande coisa. Você tem giro, não identifiquei giro, grande coisa que não tem nada praticamente, tá? A articulação dos joelhos é dupla, com um excelente ângulo de movimento, a panturrilha encosta na coxa. Como sempre é padrão, não tem articulação na canela. Aí você tem o tornozelo estilo McFarlane, né? Que você tem excelente ângulo para baixo, porque tem uma dobradiça ali, para cima também. E para os lados você vai ter aquela articulação estilo ball joint, mas o ângulo não é muito bom, porque essa parte aqui emborrachada da bota, ó, ela atrapalha um pouco, tá? Mas não chega a atrapalhar completamente o movimento, você consegue girar um pouco aí, tá? Girar não, movimentar para os lados, tá? E ela também gira, tá? Aqui na articulação do tornozelo. E eu já esqueci de falar na análise da articulação da bota. Aqui na ponta da bota, na ponta dos dedos da frente, você tem aquela articulação estilo McFarlane, né? Então ele vai bastante aí para cima, ó, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Então aí você tem esse movimento. Já para baixo, não identifiquei movimento não, tá? Aqui nessa articulação dos dedos da frente. Então ela só vai realmente aí para cima, vai esse tanto que a gente está vendo, que eu acho até além do que você espera. Dá para você fazer aquelas poses com a ponta dos dedos aí flexionada, né? Então são as articulações padrão, né? As articulações padronizadas aí das figuras da McFarlane. Como eu falei, gostei muito da Red, ficou com essa escultura. Bom, troca das mãos não tem dificuldade, tá? No caso aí da figura, vou trocar só a mão esquerda pra gente visualizar, aquela mão aberta, né, com os dedos esticados. E aí dá pra você fazer aquelas poses dinâmicas, né? E aí tá a pose dele com a capa aberta. Você bota um pouquinho a capa pra frente pra tapar, né, um pouco a mão dele, né? E aí ele consegue fazer aquela pose icônica do filme, que eu achei legalzinho o mecanismo. É uma figura aí honesta dentro do valor a que se propõe, né? O valor dela para o tipo de figura, com os acessórios que são embutidos, né? Que acompanham a figura. A figura do Batman 1989 tem cerca de 18 centímetros até o topo da cabeça, né? Mas com as orelhas aqui você chega a quase 19 centímetros. E aí você tem então em torno de 7,5 polegadas, tá? É praticamente a mesma altura da figura do filme do Flash. E aí você compara também a escala com a figura do Christopher Reeve, né? O filme aí de 1978. Bom, pessoal, para essa figura aí do Batman baseado no filme 1979, eu vou classificar aí com uma nota 9. É uma excelente figura aí que eu achei bem legal a transposição aí em forma de figura, né? Achei que ficou bem essa pintura dos olhos aqui. Algumas pessoas reclamaram que o capuz, né, no caso aqui a Red, junto com o pescoço deveria ser um pouco mais largo, como para simular a aparência do filme. Eu confesso que aí você perderia um pouco a mobilidade inclinando para os lados. Eu sei que no filme ele quase não virava, né, por causa disso. Ele ficava praticamente imóvel aqui do pescoço, né, por causa da armadura, né. Mas eu gosto dessa mobilidade, dá para você fazer algumas poses legais. E eu acho que não descaracteriza tanto. Então acho que o visual principal aí, a base, permanece. Então eu só tirei realmente um ponto porque eu achei que essa articulação
do ombro da McFarlane poderia ter mais movimento para cima e para baixo, e para frente e para trás. Realmente não tem mobilidade quase nenhuma. E você tem aí basicamente aí o design, a aparência do uniforme do filme de 89. Então achei que o resto da figura está excelente, está imbatível. E também eu acho que essa escolha da capa ser com esse tecido mais pro nylon, tá? Não é transparente, como você pode ver, ó, tô com o dedo aqui atrás e não aparece, mas ele fica com uma aparência um pouco artificial, mas ela fica mais esticada, tá vendo? Para você fazer a pose icônica com os braços abertos. E com esses acessórios todos, as mãos extras, eu acho que completa aí tudo que você precisa para fazer as cenas e aí de repente fotografar ou fazer vídeos, né? Figura aí que você pode importar, e aí de repente você comprando de vendedores já conhecidos, você tem aí uma figura bem legal. Eu comprei a minha na Jouvi Toys, eu indico vocês, vou colocar na descrição do vídeo o Instagram deles, e aí você pode adquirir essa figura que você encontra aí por um bom preço, né? É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você acharam dessa figura do Batman 1989 e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.